8ª temporada do projeto Mais Milho está no ar. Realização: Canal Rural e Abra Milho. Patrocínio: AproSoja Mato Grosso, Senar Mato Grosso, Bayer, Vence Tudo, Impasa, Irrara e Calpar Calcário Agrícola. Apoio: Brevante Sementes, Pivot Mill e Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagem de Grãos da ABMAC, Armazena Mais Agro. Olá, começamos aqui um programa do Mais Milho, um programa especial Mais Milho. Eu estou gravando hoje, aqui não está numa propriedade, como de costume a gente faz nas propriedades rurais. Eu estou aqui em Brasília porque hoje o nosso tema, o assunto, vai ser realmente as pautas que estão acontecendo aqui no Congresso Nacional, aqui em Brasília, que influenciam com certeza na vida do produtor rural. Então, para falar comigo, ninguém melhor do que a pessoa que entende, um especialista, né, que é o João Henrique Rumi. Seja bem-vindo, João. Opa, obrigado por estar mais uma vez contigo, Glauber, para a gente poder tratar desses assuntos e traçar sobre Brasília, como Brasília está vendo os acontecimentos que podem mudar a vida do agricultor. João, eu queria que primeiro você desse a sua opinião. Você que é um cara que como se um dos cofundadores da AproSoja, entendeu? Que tipo assim, você realmente foi o cara que alavancou. Você é um dos fundadores também da Frente Parlamentar da Agropecuária, do IPA, né, do Instituto Pessoal Agropecuária. Essa frente parlamentar, você que organizou, e hoje a gente está vendo aí a Argentina correndo atrás, México correndo atrás. Eu queria que você falasse agora para o produtor que nos assiste, o produtor de milho, de soja, de algodão também, que o produtor é de tudo, a importância da política, porque parece que o cara não entendeu ainda. Ele fica lá plantando e aí, de repente, ele não entendeu a importância da política. Você acha que melhorou já essa visão que o produtor tem ou ainda é possível fazer mais? Eu acho que é possível fazer mais. Glauber, eu falo que esse trabalho que os produtores fizeram de aproximar dos parlamentares, ele é revolucionário. Ele fez a democracia do Brasil se consolidar. Porque é o seguinte, o que nós estamos vendo hoje, neste exato momento, é o empoderamento do Congresso Nacional. E esse empoderamento do Congresso Nacional teve uma participação efetiva da bancada ruralista, mostrando que o debate, a construção das políticas públicas, ela tem que ser feita dentro do Congresso. Tá certo? E dentro do Congresso com a participação efetiva do produtor rural, onde ele tem que levar os problemas que ele tem e dividir com a sociedade, a corresponsabilidade da solução. E isso se faz dentro do Congresso, e dentro de um Congresso empoderado. Então é o seguinte, a Frente Parlamentar da Agricultura é um exemplo, hoje ela é uma cópia, e ela fortaleceu o Congresso com isso. E o momento atual que nós estamos vivendo, Glauber, ele é muito importante. E é muito importante o produtor entender este momento. O que é este momento? Olha só, se a gente olhasse algum tempo atrás, o executivo tinha um poder na mão, total, era totalitário. Por quê? Ele tinha as medidas provisórias, ele trancava a pauta, só votava o que o executivo tinha. O executivo tinha um poder de barganha fisiológico, que eram as emendas parlamentares. O que acontece hoje? Ele não tem mais a medida provisória, a pauta é do Congresso, não é mais do Executivo. E derruba veto também, né? E tá além disso. E outra coisa, as emendas hoje estão na mão dos parlamentares, tanto que o Supremo está tentando buscar alguma solução e que não tem volta. Isso acabou, é do Mas agora uma coisa interessante, João, que eu queria comentar, que eu lembro quando começou lá atrás, né? Lá atrás mesmo, né? 2012, por aí, né? 2010, 11, 12, aquela época, quando começou o relacionamento e começou a circular por Brasília, que as entidades começaram a circular aqui. Eu lembro que quando o presidente vetava, você fala, acabou. Né? Agora não é mais assim. Quantos vetos? Eu lembro que quantos vetos? Hoje, se o presidente veta, o Congresso derruba. Né? E antes não acontecia, acho que isso. Era muito difícil derrubar um veto. Isso é o contexto, olha só, Glauber. A gente precisa entender que o empoderamento não é só o veto. O empoderamento é a pauta. Olha só, antigamente, a pauta do que se votava era do Executivo. Vou te dar números, tá certo? Em 2012, 80% de tudo que foi votado e virado do lei, um marco legal, era de origem do Executivo, tá certo? Em 2022, tá certo? 76% era de origem do Legislativo. Em 2013, 81% é de origem do Legislativo. Então, quer dizer, mudou a relação de força. Hoje, o Congresso, só para você ter uma ideia, a liberdade do parlamentar com o Executivo é quase zero. Hoje, o Executivo é que precisa pedir dinheiro para o PAC. Tá certo? Antigamente,
o legislativo, o deputado tinha que ir para pedir dinheiro para o município. Hoje é o executivo que vem de pedir dinheiro para o PAC. E, além de tudo, a palavra final voltou a ser do Congresso através de quebra de vetos. Só para você ter ideia, hoje se quebra os 68% dos vetos do presidente Lula dos vetos do presidente Lula foram derrubados. Primeiro porque, como você disse, antigamente vinha um projeto do presidente, aí o Congresso fazia as emendas, emendava alguma coisa que ele queria, o presidente derrubava. Agora é o contrário, né? Na verdade, o Congresso mandou alguma coisa, o presidente não quer. Não, hoje só para você entender, é o legislativo que faz, é o deputado que faz. Aí existe um vazio, tá certo? Porque é o seguinte, o executivo ele tem o técnico, ele tem a capacidade, ele tem os números para construir as políticas públicas, tá certo? Hoje o parlamentar no gabinete dele não tem, o partido ainda não está preparado para isso. Então, instituições como o IPA, tá certo? Como a Frente Parlamentar, ela é de suma importância, tá certo? Para poder dar esse apoio, construir esse debate, tá? Para com a sociedade. Porque é o seguinte, olha só, não adianta eu querer fazer, eu tenho um problema, eu vou resolver o problema. Não, democracia é a soma das minorias para construir uma maioria. Então, isso se faz dentro do Congresso. Então na verdade, você está dizendo hoje que essa questão de veto, quando derruba, é porque realmente é o interesse da maioria, né? Claro! Né? E geralmente os vetos que a gente vê hoje, algumas coisas, são ideológicos, né? Então, mas olha só, aí a gente vai entrar numa outra seara que é importante e que a gente vê hoje tanto dentro do Congresso quanto nas eleições municipais agora. Olha só, tanto a esquerda quanto a direita, elas são minorias. Olha só, o Arthur Lira, nesse governo, ele já mostrou que o governo não tem voto. A esquerda só tem 130 votos, a direita só tem 120. Quem tem voto é o Centrão. Tanto que os blocos que comandam a Câmara hoje não tem nem o PL e nem o PT. Eles estão isolados, tá certo? E o Centrão comanda isso. Se você olhar o número de candidatos, é a mesma coisa, tá certo? Quem tem o grande número de deputados são o Centrão. A esquerda tem um pouco, a direita um pouco, mas quem representa a sociedade mesmo é o Centrão. Agora, por que o Centrão não faz um presidente da República, então, João? Olha só, o Centrão é político, tá certo? Está faltando uma grande liderança, mas eu acho que nós temos 2 anos aí para ver quem vão ser as lideranças que vão sair para a presidência da República. Agora, João, eu queria que você aproveitasse da sua fala, desculpa, você falasse, por exemplo, a gente está numa eleição municipal, e muitas vezes a gente só olha para presidencial, né, para presidente. De repente o pessoal acha que vai ser ou Lula ou Bolsonaro que vai resolver o problema do Brasil, e a gente está vendo que não é bem assim. No caso do municipal, é importante o produtor que está lá, que ele quer ser representado, ele olhar para o vereador, para o prefeito? Olha só, Glauber, nós estamos passando por uma revolução política, tá? A partir com as modificações que foram aprovadas em 2017, na forma das eleições e na cláusula de barreira, vai ter uma redução de partido. Além de ter uma redução de partido, os partidos vão ter que ter uma identidade ideológica. Eles vão, como diminui, eles vão ter que caracterizar a seção de direita, de esquerda. Aquele negócio do partido de uma pessoa acabou. E outro ponto que a gente já falou aqui é que o legislativo vem se empoderando, tá certo? Ele está se apoderando dos recursos, do orçamento, ele está se apoderando da pauta. Isso aconteceu no governo federal, vai acontecer no estadual e vai acontecer no municipal. Então é o seguinte, eu acho que a sociedade tem Ou seja, o vereador vai ter mais força, não vai ser simplesmente aquele mero... Exatamente, né? Olha só para você ter ideia, hoje tem uma briga pelas emendas. Antigamente, as pessoas davam emenda para o prefeito, certo? Hoje, os parlamentares de Brasília... Emenda para o vereador, né? Eles estão dando emenda para o vereador. Então está criando hoje uma cadeia de identidade, de políticas públicas verticalizada. Então, a participação e o entendimento desse momento pelo produtor que está lá na ponta e aproximar desta canal de comunicação é de fundamental importância do fortalecimento de cada um setor dentro de uma representatividade, inclusive dentro do partido. E o que é interessante também, né, João? O deputado, ele é muito ligado no vereador, porque ele sabe que o vereador é fiel. Né? E no caso do prefeito, muitas vezes ele tem que apoiar 3, 4 deputados, né? Acaba apoiando vários deputados ali, ou várias pessoas. No caso do vereador, como é que o vereador vai apoiar 3, 4 deputados? Ele vai apoiar um deputado, que é o deputado dele. E outra coisa, você tem que entender que os cargos majoritários, o mandato é do
candidato. Ele pode mudar em qualquer momento de partido. O vereador, não. O mandato de vereador é do partido. Se ele fizer campanha para outro, ele pode ser expulso, ele perde o mandato. Então é o seguinte, esse momento é um momento diferente. A gente não pode olhar mais pelo retrovisor. A gente tem que olhar para o horizonte. Qual é o futuro? Como é que é a participação? Como é que a gente ocupa espaço tanto para defender as soluções de melhoria, de aumento de produtividade, de eficiência, de diminuição de burocracia, tá certo? Para que o produtor tenha margem e que isso seja uma solução para a sociedade. João, eu vou pedir para você só... Isso aí, participando, nós vamos para o intervalo e você não saia daí porque realmente esse papo está bem interessante. Já voltamos. De volta aqui com Mais Milho, uma conversa muito especial que não é na Fazenda, mas simplesmente está aqui, ó, Congresso Nacional atrás. Eu estou aqui com o João Henrique Rume, que é um cara que entende de Brasília, entende de Congresso, né? Um cara importante. João, você estava falando da importância do produtor, realmente, que as mudanças... Primeiro que a gente tem bioinsumos, a gente tem... o combustível do futuro que influencia o cara fala, o que tem a ver com combustível do futuro? Tem a ver com milho, tem a ver com soja, né? O que é que tem? Nós temos aí também a questão da reforma tributária. Tudo isso vai influenciar na vida do produtor, como tantas outras coisas, né, João? Olha só, nós estamos é um momento muito interessante hoje, porque são pautas, tá certo, que vão mudar o país. A reforma tributária é uma pauta que vai ser implementada em 10 anos. Eu acho que a gente ainda tem muito para entender o que vão ser, qual vai ser as consequências. Eu, pessoalmente, sou um crítico. Eu sou favorável à reforma, mas sou crítico como é que as pessoas estão vendo a reforma. Não quero entrar nos detalhes, mas o grande problema é que a gente tem 10 anos para implementar e discutir ela e melhorar, adaptar ela. Um outro tema que está nessa semana dentro do Congresso e que deve ser aprovado é o combustível do futuro. E o combustível do futuro, ele está diretamente ligado ao fortalecimento da agricultura, porque ele está trazendo, vai fazer a transição energética. E essa transição energética ela vai ser baseada na produção agrícola. Então, gente, tanto o SAF, que é o combustível para aviação, como o diesel verde, como o biometano, como o álcool, como o biodiesel, todos eles vêm da produção agrícola. Todos eles vão ter que aumentar o consumo. E não é competir com os alimentos, é complementar o alimento. Olha só, quando eu planto soja, eu vou gerar o biodiesel e vou gerar proteína. Quando eu vou produzir o etanol, para produzir o SAF, o diesel do futuro, eu também vou produzir o DDG, eu vou produzir o óleo. Então é o seguinte, eu vou complementar a melhoria e a competitividade da agricultura brasileira na produção de proteína, na produção de animal. Então é complementar. Então essa política não pode ser olhada só como combustível. Ela tem que se olhar como um programa de governo. Se eu quero melhorar a qualidade da comida no prato, dar mais proteína, se eu quero melhorar a nossa competitividade e agregar valor, gerar emprego, criar um plano industrial, o combustível do futuro é de fundamental importância. Vou só te dar um exemplo, olha só. O Brasil hoje tem produção de 150 milhões de toneladas de soja. Se eu esmagasse toda a soja no Brasil, eu teria uma possibilidade, só para você ter uma ideia, de triplicar a produção de carne no Brasil. Tá certo? E eu teria... Por causa do farelo. Mas eu não tenho onde colocar o óleo. Tá certo? Porque é o seguinte, se eu esmagasse, eu teria 30 bilhões de litros de óleo de soja. E o consumo humano mais a indústria é só de 3.700, sobraria 24 bilhões de litros de óleo de soja. Então, assim, mas se eu tivesse um programa para utilizar isso como combustível, tá certo? Eu industrializaria, eu não exportaria soja e estaria exportando farelo ou carne. Olha quanto eu agrego de valor, quanto que eu gero de emprego, quanto que eu gero numa transformação de deixar recursos de geração de riqueza, de melhoria da competitividade, logística, todo esse tamanho, a gente melhoraria de uma forma geral. Mas isso é uma Sem falar que é muito melhor ambientalmente, né, João? Além disso, a mesma coisa do milho, tá certo? Então, eu vou criar o etanol. E tem o DDG, o milho tem o DDG, que é uma fantástica. Não, né? Só o DDG, além do DDG ainda tem o óleo, tá certo? Que pode virar biodiesel. Olha só quanta riqueza que pode ser essa complementaridade. Mas, João, quando você vai, eu não sei se você já foi num confinamento de boi engordado com o WDG, que é o úmido. É uma coisa incrível, cara. Você não precisa dar suplemento nenhum, não precisa dar pasto, não precisa dar nada.
Cara, o cara pega assim e simplesmente dá aquilo e o boi ganha 1,2 kg, 1,5 kg por dia. Uma coisa incrível aquilo, cara. Olha fantástico. Só, eu sinceramente acho que essa quantidade, se a gente realmente tiver uma política do combustível do futuro que seja eficiente, tá certo? A possibilidade dessa vantagem competitiva que a gente tem da agricultura no mercado mundial para exportar mais carne, para exportar, isso vai gerar uma riqueza, vai gerar emprego, vai gerar produtividade da pecuária, tá certo? Então, assim, o combustível, a gente não pode pensar nele no combustível. Eu tenho que pensar que o principal produto de exportação brasileiro, 25% do que a gente exporta hoje é proteína. Eu tenho que agregar valor a ela, eu tenho que gerar emprego dentro do Brasil para ela. Então, o combustível do futuro é uma coisa muito importante. Mas o que eu acho, Glauber, é que também a gente, aí eu vou mudar um pouco de aspecto, mas para isso dar certo, o Brasil tem que enfrentar as barreiras que as pessoas estão criando contra a gente. A gente está aprovando essa lei, mas será que com a regra que a Europa está fazendo, que alguns países estão fazendo, a gente vai conseguir exportar isso? A gente vai ter que enfrentar isso, e de uma forma coerente, não é só aceitando. Eu acho que é importante, esta lei deve ser aprovada, eu acho que vai gerar muito emprego, vai gerar muita riqueza, vai ter um fortalecimento econômico para o país gigantesco, mas a gente também tem que ser ousado. Nós temos que olhar que nós não somos o patinho feio, então nós temos que brigar com isso. É porque chega a ser incrível, né? Essa questão ambiental, né? Dos ecochatos. Poxa, parece que não evolui, mas eu acho que por isso que é importante a gente ter, isso nunca vai acabar. Eu acho que essa pressão ambiental, essa pressão de ONGs no Brasil, essa pressão de tudo, né, sempre vai aumentar, não vai diminuir, infelizmente não. Mas para isso a gente tem que ter um congresso de parlamentares que estejam realmente cientes e conscientes, né? No caso, eu vejo ali que a frente parlamentar, João, ela tem uma afinidade muito grande com Lira, né? E aí agora a gente está indo para uma eleição, né? Eu acho que, por exemplo, como é que você está vendo essa eleição? A gente pode até falar, pô, o que é o produtor? O que você está plantando milho? Aí tem a ver com a eleição do Congresso, né, da Câmara, no caso. Eu acho que, aí, né, o que eu tenho que ver? Quem que vai ser o presidente da Câmara? Tem a ver, João? Rapaz, olha só, o que a gente falou no bloco anterior tem tudo a ver. Quem vai fazer a pauta? É o Congresso. Todo projeto que é mandado pelo Executivo ou de iniciativa popular, ele começa pela Câmara. Então, é fundamental que a bancada esteja interligada com quem tem o poder da caneta na mão, que tenha compromissos políticos, que tenham compromissos de que a pauta que vai fortalecer a agricultura, que vai fortalecer a nossa competitividade, que vai fortalecer a nossa produção, os benefícios para a sociedade, tenha prioridade. E já que é uma bancada forte, essa é de fundamental importância ter essa aproximação e ter esse contato direto, tanto com o presidente da Câmara como o presidente do Senado. E quem você está vendo ali no caso do... O Senado tem sido mais complicado um pouco. Tem melhorado a relação com o Senado, da frente parlamentar com o Senado? Sim, eu acho que essas duas últimas legislaturas, a frente parlamentar cada dia mais eficiente dentro do Senado, com maior participação. Nós temos lá, hoje, grandes líderes que estão, além dos antigos, como o Reis, nós temos a Tereza, nós temos o Zequinha Marinho, nós temos o Alan Rick, o Jaime Campos. São parlamentares que cada dia, o Wellington, são cada dia mais presentes e que estão ali para defender a agricultura brasileira. Margarete, que tem brigado. A Margarete também. Tá? Então, eu acho que isso é uma questão de ter pauta. Olha só, se eu tiver pauta e estiver prestando serviço para a sociedade, a gente vai estar forte. Agora, esta relação com a presidência, hoje, eu acho que ela é mais importante do que estar próximo do presidente da República. É porque o produtor depende totalmente do Congresso, né? Agora, só para a gente encerrar, nós temos aí 1 minuto, João, 1 minuto e pouquinho, mas para a sociedade, a gente toda hora comentando, seja lá com o cara do Uber ou no avião, o pessoal acha que quem manda no Brasil é o Supremo. Eu acho que não, olha só. Outro dia, o ministro Gilmar Mendes deu uma declaração que eu acho que as pessoas precisam entender isso e ver a força que o Congresso tem. O Gilmar Mendes deu uma declaração na imprensa que foi a seguinte: o Supremo dá a última palavra sobre o fato, mas ele não cria fato.
Então, vou dar um exemplo hoje. As emendas parlamentares que estão na discussão, eles falaram que as emendas precisam de transparência. Quem vai definir o que é transparência? O Congresso. Quem vai definir aonde vai aplicar o recurso, através do PPA, da LDO, é o Congresso. Então é o seguinte, o Congresso hoje, ele precisa de força para definir as coisas, ter pauta e definir. O Supremo vai julgar, vai analisar? Vai, mas quem tem a palavra final é o Congresso Nacional. Outra coisa hoje, tá certo? As pessoas questionam o Supremo. Agora, eu acho que principalmente o Senado tem que começar a questionar as decisões, se elas são realmente competências do Supremo. Eu acho que isso é uma coisa que hoje eles estão, na minha opinião pessoal, extrapolando os limites de competência dele. E eu acho que o Congresso, ele tem a obrigação constitucional de se defender. De colocar o pingo no i, né? E de botar o pingo no i. Eu acho que, sinceramente, está na hora de fazer um debate. Se não está na hora de ter uma ação mais efetiva, até mesmo impeachment do ministro do Supremo. Tá certo. Tem muita gente pedindo esse impeachment aí. Tá certo, João? Muito obrigado pela sua presença aqui nesse programa do Mais Milho. Realmente, como sempre, você é uma sumidade. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você e da gente poder contribuir com alguma experiência nossa. Muito obrigado. Aí, gente, uma aula para você aí de Brasília. Um grande abraço. Até o próximo Mais Milho. A 8ª temporada do projeto Mais Milho está no ar. Realização: Canal Rural e Abra Milho. Patrocínio: AproSoja Mato Grosso, Senar Mato Grosso, Bayer, Vence Tudo, Impasa, Ihara e Calpar Calcário Agrícola. Apoio: Brevante Sementes, Pivot Mill e Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagem de Grãos da ABMAC, Armazena Mais Agro.